Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa terceira videoaula de Biologia do quarto bimestre. E na aula de hoje a gente vai estudar o último grupo de animais invertebrados, que são os grupos dos artrópodes e o grupo dos equinodermos. Professor, que nomes esquisitos! Sim, mas eles são grupos extremamente importantes dentro do reino animal, começando pelo filo Arthropoda. O filo Arthropoda, ele é o grupo de animais de maior quantidade e mais representativo dentro do reino animal. Aproximadamente por volta de 75% de todas as espécies de animais que existem no planeta são animais presentes desse grupo daqui dos artrópodes. E o próprio nome artrópode já dá uma ideia de qual é o animal que está classificado aqui dentro desse grupo. Artro significa articulação, poda significa pé. Dentro desse grupo, galera, estão localizados os animais que apresentam pernas articuladas, ou seja, todos os animais que estão presentes no filo Arthropoda têm o pé segmentado em várias regiões que podem se articular. Com relação ao desenvolvimento embrionário, todos eles têm 3 tecidos embrionários, são triblásticos, todos eles têm cavidades internas para organizar seus órgãos, que são os celomas, e todos eles são protostômios, ou seja, o primeiro órgão que desenvolve no embrião é a boca. Importante a gente destacar, galera, que dentro do grupo dos artrópodes, todos os animais que estão presentes aqui apresentam um corpo segmentado. O que isso significa? O corpo do animal ele é um corpo regionalizado e dividido, às vezes em 3 regiões, às vezes em 2. Geralmente as 3 regiões são a cabeça, o tórax e o abdômen, mas a gente vai estudar isso com mais detalhe em cada grupo de artrópode daqui a pouquinho. Além disso, galera, todos os animais do filo Arthropoda apresentam um exoesqueleto. O que significa? Que ele não tem um esqueleto interno dentro do corpo, que nem é o caso do ser humano. O esqueleto dele é do lado de fora do corpo, e por dentro ele geralmente tem tecidos mais moles. E esse exoesqueleto ele é feito de uma substância muito rara dentro da biologia, que a gente conversou quando a gente falou do reino fungi, que é uma substância chamada de quitina, que é uma substância que é exatamente para evitar a desidratação. O exoesqueleto feito de quitina desses animais, ele serve para proteção e para sustentação do corpo, e às vezes para ele ficar um pouquinho mais rígido e para impedir ainda mais a desidratação, o exoesqueleto ele pode ser recoberto por cera. Todos os animais artrópodes se reproduzem colocando ovos e geralmente a maioria deles tem fecundação interna. Importante destacar, galera, que esse esqueleto do lado de fora do corpo, ele não cresce junto com o animal. Por isso, periodicamente, os artrópodes precisam realizar muda ou equidise, que é a troca desse exoesqueleto. Vamos supor que de repente esse gafanhoto aqui começou a crescer dentro do seu esqueleto e o corpo dele começou a ficar pressionado e apertado. O que vai acontecer? Ele vai sair de dentro desse esqueleto e vai ficar só a casquinha aqui, que é exatamente essa muda, e ele vai sair de dentro dela para começar a desenvolver um esqueleto maior ao redor do seu corpo, até que seu corpo novamente comece a ficar pequeno e ele tenha que realizar uma nova muda. Ou seja, ele troca esqueleto periodicamente. Professor, quem que são esses animais aí dos artrópodes? Bom, aqui dentro dos artrópodes, galera, existem 5 grandes grupos. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, começando por aqueles grupos que tiveram a origem mais antiga. E eu já adianto para vocês que alguns ancestrais dos artrópodes ainda existem no dia de hoje. Acredita-se que os primeiros artrópodes provavelmente devem ter sido derivados da água, de ambientes aquáticos. E hoje em dia a gente tem uma espécie conhecida como límulo ou caranguejo ferradura que vive em altas profundidades, mas eventualmente elas podem sair no meio da areia da praia para de repente, sei lá, dar uma volta. E esse tipo de animal, ele indica que alguns elos e algumas características muito primitivas de um animal que tem exoesqueleto, tem uma carapaça de proteção muito rígida e tem as patas articuladas. E provavelmente foi a partir do comportamento desses ancestrais desse animal que começaram a se desenvolver os artrópodes que a gente conhece hoje, que tiveram sucesso na ocupação do ambiente terrestre. O primeiro grupo que derivou provavelmente desses ancestrais deve ter sido o grupo da classe arachnida, ou dos animais que a gente conhece como aracnídeos. Dentro desse grupo estão as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. Professor, calma aí, aranha não é inseto? Não, galera, existe uma diferença muito grande entre o que é aracnídeo e o que é um inseto biologicamente falando. Aracnídeos são animais que eles apresentam 4 pares de patas e apenas um par de palpos, que são um grupo de patas auxiliares aqui diferenciadas para manipulação de alimento. A gente tem também a presença de quelíceras, que são essas estruturas frontais na cabeça dos aracnídeos,
que possuem geralmente às vezes algumas presas diferenciadas, também para manipulação de alimento ou às vezes para inoculação de peçonha e de veneno. O corpo dos aracnídeos, galera, ele é regionalizado em apenas duas regiões. A parte de cima, conhecida como cefalotórax, que é uma combinação da cabeça com o tórax, e do abdômen. No abdômen desses animais, no final deles você pode encontrar às vezes estruturas conhecidas como aguilhões, como é o caso dos escorpiões, e nesse caso serve para inoculação de veneno, ou fiandeiras, como é o caso das aranhas, e nesse caso a fiandeira vai servir para a produção de seda e de teias, para ela conseguir estabelecer e criar aquelas teias tão características desses animais. Dentro desse grupo a gente também tem o parasita, que a gente conhece como carrapato, e a gente também tem os aracnídeos de menor tamanho, que vivem no meio da poeira e às vezes está presente até no meio da sua cama, que são os ácaros, mas que são tão microscópicos que a gente não consegue enxergar a olho nu. Além dos aracnídeos, a gente também tem no grupo dos artrópodes a classe crustácea. A classe crustácea é onde estão classificados a maioria dos artrópodes marinhos, como é o caso das lagostas, dos camarões, dos siris, caranguejos e do tatu-bola. Nesses animais, galera, a principal característica é que eles têm o exoesqueleto lá de quitina, só que eles vão ter uma cobertura extra nesse exoesqueleto, formado de carbonato de cálcio, que acaba conferindo maior rigidez ainda para esse exoesqueleto dele. Com relação ao corpo, galera, como é organizado? O corpo dos crustáceos também é regionalizado em duas regiões, o cefalotórax, que é a combinação da cabeça com o tórax, e o abdômen. Só que nesses animais, a quantidade de patas é muito variável. Existem alguns animais que às vezes têm 10 pares de patas, existem animais que têm 12 pares de patas, e isso acaba sendo muito variável dentro de cada um dos grupos aqui dentro dos crustáceos. O que é legal a gente notar é que dentro desse grupo, todos os animais apresentam 2 pares de antenas, um par de antenas extremamente longas e bem desenvolvidas, e um par bem curtinho presente perto da região da boca. Legal a gente notar que as lagostas, os camarões, os siris e os caranguejos, todos eles apresentam aqui essas características aqui do exoesqueleto com a crosta. Só que tem dentro desse grupo um crustáceo que a gente nem imagina que é crustáceo, que é o tatuzinho de jardim ou tatu-bola, que é aquele que você encosta e ele se enrola. Sim, ele também é considerado como crustáceo, ele não é inseto. A propósito, observando essas imagens aqui, sabem diferenciar o que é um caranguejo de um siri? Caranguejos, eles são exclusivamente locomotores em terra, ou seja, todas as patas dele têm um formato geralmente pontudo para conseguirem se locomover sobre areia ou sobre pedras. Já os siris têm capacidade natatória. Por essa razão, o último par de patas dele é um pouquinho mais achatado e mais dilatado, porque eles podem ser utilizados como lemes para movimentarem água e permitirem que esse animal consiga nadar. Além desse grupo, a gente tem também as classes Diplópoda e Quilópoda, que são duas classes diferentes, mas eu associei elas aqui dentro dessa tela só para facilitar para a gente entender. Diplópoda e Quilópoda é o grupo onde estão localizados as centopeias, lacraias e os piolhos de cobra. Geralmente esses dois animais eles apresentam algumas características morfológicas muito importantes, como por exemplo a divisão do corpo. Todos eles apresentam uma cabeça e o restante do corpo é um tronco multissegmentado em várias regiões. Só que todos os animais dentro do grupo Diplópoda e Quilópoda apresentam apenas um par de antenas. Professor, mas quem é o Diplópoda e quem é o Quilópoda? Quilópode ou Quilópoda é o que a gente verifica no caso das lacraias, que são animais que têm apenas um par de patas por cada segmento do corpo. Esses animais eles são extremamente agressivos e eles são carnívoros, atacando geralmente pequenos animais vertebrados, como é o caso, por exemplo, de ratos, serpentes, lagartos e até mesmo morcegos, e eles apresentam duas presas inoculadoras de veneno na região da sua cabeça, conhecido como forcípolas. Professor, uma lacraia pode matar um ser humano com o seu veneno? É muito difícil porque a quantidade de veneno inoculado é uma quantidade muito pequena para conseguir causar, e de repente, óbito de um ser humano, mas deixa bem dolorido e pode inclusive necrosar a região que foi picada, ou seja, causa aí uma infecção muito séria. Já os diplópodes, galera, são o que a gente conhece como piolhos de cobra e que algumas pessoas conhecem como emboá. Esses animais aqui, eles são animais muito mais tranquilos do que as lacraias, eles não são tão agressivos. A característica dele é que ao invés de um par de perna por segmento, cada um dos segmentos dele tem 2 pares, tanto que muita gente acaba até chamando esse animal de centopeia, porque imaginar que ele tem tanta pata que chega aí aproximadamente ao número de 100. Eles são herbívoros, ou seja, não atacam outros animais.
ou podem se comportar como detritívoros, se alimentando de matéria morta que eles encontram pelo caminho. E se eles se sentem ameaçados, ao invés de atacar, como é o caso das lacraias, eles se enrolam e se fingem de mortos para que o predador deixe eles em paz. E o último grupo dos artrópodes é a classe Insecta, e é aqui onde estão localizados a maior quantidade de animais do grupo dos artrópodes, que são os insetos. Os insetos, galera, eles têm uma diversidade morfológica gigantesca. Você pode ter, por exemplo, besouros, você pode ter mosquitos e moscas, é muito comum encontrar gafanhotos, traças, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vespas, libélulas, mariposas, borboletas, baratas, formigas, abelhas, todos os animais que a gente chama genericamente de inseto estão por aqui, com exceção, que nem eu falei, das aranhas, porque a aranha é aracnídeo. Característica morfológica desse animal, galera. O corpo desse animal, dos insetos, é regionalizado em 3 pontos diferentes: cabeça, tronco ou tórax e abdômen. Nesses animais você vai encontrar apenas 3 pares de patas ligados diretamente no tórax e apenas um par de antenas ligado na região da cabeça, sendo que a maioria dos insetos, com exceção acho que só das traças, são alados, ou seja, todos os insetos têm adaptação para voo com exceção de um ou outro grupo. Calma aí, professor, formiga não voa, não a formiga operária, mas se a gente lembrar do zangão, que é a formiga reprodutora do sexo masculino, muitas delas às vezes podem ter adaptações para conseguirem voar. Professor, e barata? Toda barata voa? Então, galera, para quebrar um pouquinho aí um estereótipo, toda barata voa, só que a maioria delas às vezes não alcançaram a idade para conseguir voar. Elas têm 2 pares de asas também. A asa preta, que essa fica por cima, e que quando elas se abrem, por baixo revelam mais um par de asas, que são as asas que ela usa efetivamente para conseguir voar. Insetos, galera, eles podem ser classificados de acordo com o comportamento e a presença do fenômeno da metamorfose. Se ele se transforma ao longo da sua vida, a gente fala que ele passa por esse processo. Só que existem 3 grupos de metamorfose ou não dentro da classe Insecta: insetos ametábolos, insetos hemimetábolos e insetos holometábolos. Os insetos que a gente chama de ametábolos são insetos que não passam por transformação, eles não sofrem metamorfose, como é o caso da traça de livros. Traça, galera, quando o ovinho dela eclode, de dentro dela nasce um indivíduo bem pequenininho, só que ao longo da vida dele, ele só vai aumentar e crescer de tamanho. Em nenhum momento da vida dele, ele vai adquirir asas. Por essa razão, ele é um dos únicos grupos de insetos que a gente considera como ametábolo. Os outros animais dos insetos ou apresentam uma transformação que é meio que intermediária ou uma transformação total. Os insetos hemimetábolos são os que passam por uma transformação ao longo da sua vida, só que não é uma transformação de forma completa, como é o caso, por exemplo, do gafanhoto, e também como é o caso da barata. Os indivíduos, quando nascem dos ovos, eles nascem sem asas. Conforme vai passando a vida deles, o corpo deles vai crescendo e eles naturalmente começam a desenvolver um estágio conhecido como ninfa, que já tem a formação de asas. Só que ele só vai conseguir asas para voar na idade adulta, quando essas asas estiverem completamente feitas. Já os insetos holometábolos são os insetos que a gente fala que passam por metamorfose completa ou metamorfose total, que são animais que, quando nascem dos ovos, nascem no formato de larvas ou de lagartas. Em determinado momento da sua vida, essa larva ou essa lagarta forma o que a gente conhece como pupa ou casulo, e dentro desse casulo, essa larva passa por um processo de transformação e começa a desenvolver asas, de forma que o indivíduo adulto que surge desse casulo é um indivíduo alado e completamente diferente da fase larval. Dentro desse grupo está a mosca da fruta doméstica, estão as mariposas, estão as borboletas, está inclusive o próprio mosquito da dengue, que também passa por uma mudança de transformação total. Só que no caso dele, a pupa ou crisálida ou casulo não é tão assim bem evidente, porque ela geralmente acaba se transformando em uma ninfa no meio da água, e é a água que acaba fazendo esse papel de proteção. Bom, seguindo agora, a gente vai para o último grupo de invertebrados que a gente vai estudar nas aulas de biologia desse ano, que são os animais do filo Echinodermata. O filo Echinodermata, também conhecido como o grupo dos equinodermos, é o grupo onde estão localizados todos os animais que a gente conhece como estrelas do mar e os parentes da estrela do mar. E o nome equinodermo também tem aí uma origem no latim antigo. Equino significa espinho e derma significa pele. Ou seja, dentro desse grupo estão classificados os animais que apresentam peles revestidas de espinhos. Bom,
Desse grupo, eles também têm 3 tecidos embrionários, também têm cavidade interna para alojar órgão, só que prestem atenção, esse é o primeiro grupo de animais deuterostômios ou deuterostômicos. O que isso significa, professor? Que quando a gente tem a formação do embrião, ao invés do primeiro órgão a se desenvolver ser a boca, que nem todos os invertebrados que a gente estudou até a aula de hoje, dentro desse grupo, o primeiro órgão que surge é o ânus, que é exatamente o extremo oposto do órgão que a gente estava verificando até então. Importante destacar, galera, que esse grupo dos equinodermos é exatamente o elo de ligação entre os animais invertebrados e os animais cordados, que a gente vai começar a estudar a partir da semana que vem. Porque assim como as estrelas do mar e seus parentes, todos os animais vertebrados, o primeiro órgão que se desenvolve no embrião também é o ânus. Porém, nesse grupo, galera, a gente tem animais apenas e exclusivamente marinhos. Não existem estrelas do mar de água doce. Além disso, esse grupo apresenta uma simetria variável ao longo da sua vida. Quando você tem a forma larval e mais jovem de repente, uma estrela do mar ou um parente dela, esses animais apresentam uma simetria lateral. Significa que se a gente traçar um plano no meio do corpo desse animal, uma extremidade é simétrica à outra. Só que quando eles se transformam e passam por, de repente, todo o seu desenvolvimento e chegam na fase adulta, eles passam a ter uma simetria radial. Se eu colocar um ponto no meio do corpo do animal e traçar um raio até a extremidade, todos os raios vão acabar tendo o mesmo formato em suas secções. Com relação à reprodução, como que esses animais se reproduzem? Diferente do que a gente está acostumado, esses animais eles têm uma fecundação externa, ou seja, chegando na época da reprodução, a estrela do mar fêmea vai jogar todos os seus óvulos no meio da água, o macho vai ejacular todos os seus espermatozoides no meio da água, e no meio da água os óvulos e os espermatozoides vão se encontrar para formarem essas larvas. O que é legal a gente saber, galera, é que todos os equinodermos eles apresentam uma alta capacidade regenerativa, e isso acontece em razão da simplificação com relação às células do seu corpo e a presença de um sistema chamado de sistema ambulacrário, que diferente do caso da gente, ser humano, que tem um sistema circulatório, um sistema urinário, tem um sistema respiratório, esses animais eles têm um sistema que aglomera todas essas funções de circulação, respiração e inclusive de locomoção. Mas a gente vai falar desse sistema e como ele funciona no próxima tela. Esses animais também têm um exoesqueleto, por isso o corpo deles externamente é bastante duro, também feito de cálcio, e exatamente em cima desse exoesqueleto é onde estão os espinhos. Professor, como que uma estrela do mar se alimenta? Bom, galera, as estrelas do mar e seus parentes apresentam um aparelho de alimentação conhecido como lanterna de Aristóteles, e curiosamente esse nome se deve exatamente ao cara que descobriu esse órgão lá na antiguidade, que foi aquele filósofo que com certeza vocês já ouviram falar nas aulas de filosofia. Bom, onde que está essa peça, galera? A lanterna de Aristóteles ela é uma peça mordedora. Geralmente ela fica interna no corpo do animal, ou na estrela do mar ou dos seus parentes como os ouriços. E geralmente na parte voltada para baixo, na região que a gente chama de região oral, essa lanterna de Aristóteles ela pode ser projetada a arrancar pedaços do animal ou do alimento que ele quer e arrancar esses pedaços para a alimentação e dieta dele. E já que a gente está falando da lanterna de Aristóteles, vamos entender como é a estrutura do corpo desses animais. As estrelas do mar, galera, assim como seus parentes, apresentam duas regiões muito bem identificáveis, a região oral e a região aboral. A região oral é a face da estrela que está voltada para o chão, já a face aboral é a face oposta que está virada para o céu. O que é importante a gente destacar, galera, do corpo desses animais, como eu falei, é que eles têm um sistema ambulacrário, que é um sistema que garante a circulação das substâncias dentro do corpo desse animal, a troca de gases, pegando o oxigênio dissolvido da água, e a liberação do gás carbônico na água circulante. Como que é esse sistema ambulacrário, galera? Se a gente olhar na superfície do corpo de uma estrela do mar, existe uma região que parece como se fosse um poro na superfície aboral desse animal. Esse poro ele é chamado de placa madrepórica. É por essa estrutura que a estrela do mar constantemente está absorvendo água para dentro do seu corpo. Essa água, sendo absorvida na placa madrepórica, vai cair em um conjunto de tubos circulares dentro dessa parte do disco central do animal. Esse canal circular ele é chamado também de canal pétreo. O canal circular ele fica circulando água e dependendo de para onde essa estrela do mar precisa que essa água vá, a água vai ser jogada por um canal radial, que são esses canais que vão na direção dos braços da estrela. Esse canal radial está ligado com várias estruturas que parecem algumas bolsas conhecidas como ampolas, que se inflam com essa água absorvendo ela e podem contrair e expulsar essa água para os pés ambulacrários,
que são exatamente os orifícios da ponta da ampola voltados para fora do corpo desse animal. Ou seja, ele absorve água, joga para os canais circularem e essa água cai nas ampolas e é expulsada para fora do corpo. Essa movimentação e esse fluxo contínuo da água permite a circulação de substâncias, permite a troca de gases e essa liberação de águas por hidropropulsão acaba garantindo a locomoção desse animal. É por isso que esses animais eles são tão lentos, porque se eles precisam se locomover, primeiro eles vão direcionar a água para a circulação em um determinado braço, depois para outro braço, depois para outro braço e de braço em braço eles vão conseguindo se arrastar pelo fundo do mar. Professor, mas quem que são os animais equinodermos além da estrela? Nesse grupo, galera, a gente tem 5 classes de animais que são ou estrelas ou parentes das estrelas. O primeiro grupo é a classe asteroide, que é onde estão localizadas as estrelas do mar propriamente ditas, que tem 5 braços e um disco central bem visíveis. Já a classe equinoide são os animais do grupo dos equinodermos que têm um corpo arredondado ou achatado, que é onde estão localizados os ouriços do mar e as bolachas do mar. Provavelmente, se você já foi na praia aqui no litoral de São Paulo, talvez você já tenha visto isso pelo litoral sul. Tem muita gente que fala, não, isso daqui é uma pedra. Não, galera, não é uma pedra, é um animal. Só que esse animalzinho aqui, ele não é um animal que se movimenta da forma como a gente imagina, que nem a estrela do mar, movendo braço por braço. Ele se move rodando pela areia e se arrastando no meio dela. Tem gente que pega esse bichinho aqui e joga ele pela areia e arremessa como se ele fosse um frisbee. Não faça isso, você pode quebrar o coitado do animal e dar um fim na vida dele, o bichinho merece viver. Professor, me disseram que se eu quebrar esse animal eu vou ver uma estrela do mar dentro dele. Não, seu retardadinho, você vai acabar vendo dentro desse animal a lanterna de Aristóteles dele, assim como o sistema ambulacrário dele. Ou seja, não quebre esse animal e não seja esse ser humano malvado. Além disso, a gente sabe também que os ouriços do mar eles são animais que podem ter um pouquinho de glândulas de veneno na ponta dos seus espinhos, então também evite pisar em cima deles. Outro grupo que a gente tem de animais do grupo dos equinodermos é a classe Ophiuroide. Na classe Ophiuroide é onde estão localizadas as estrelas serpentes. Dentro desse grupo, o que é legal a gente notar é que eles têm um disco central ligado com 5 braços móveis, que podem se locomover como se fossem, de repente, maleáveis e flexíveis o suficiente para arrastar esse animal. A gente também tem a classe Crinoide, que é o grupo dos equinodermos que apresentam uma grande quantidade de braços que tem a capacidade de locomoção e nadadores. Ou seja, essa estrutura inteira do animal pode simplesmente sair nadando pelo meio da água, movimentando todos os seus braços com seus espinhos. E por último, a gente tem a classe Holoturoide, que é onde estão localizados os equinodermos de corpo alongado, que não tem braço e não tem muitos espinhos. Consequentemente, galera, os animais que estão classificados dentro da classe Holoturoide são os que a gente conhece como pepino do mar. Eles são animais que basicamente são um tubo com uma boca e o ânus que estão rastejando e comendo o que encontra pelo meio do caminho. Só que eles são animais que eles têm uma estratégia de defesa muito curiosa, porque se eles se sentem ameaçados ou se eles estão sendo atacados por algum outro animal maior, o comportamento deles é realizar evisceração. Basicamente ele fica tão assustado que para tentar espantar o predador, ele cospe todos os órgãos internos dele para o lado de fora, e principalmente a árvore respiratória. E tem muita gente que faz uma piadinha com o coitado do pepino do mar porque esses órgãos dele têm uma coloração meio esbranquiçada, como nessa foto daqui. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A partir da semana que vem a gente começa a estudar os animais vertebrados e até a próxima semana.